aí tem uma empresa já? Todas. Quem aí ainda aluga uma sala? Mas quando eu digo aluga sala, não é a própria sala, tá? É aluga sala no estúdio de alguém. Tá? E quem tem já a sua própria sala alugada ou comprada? Perfeito. Quem aqui tem funcionários? Quem aqui ainda é a empresa? Perfeito. Quem aí detesta a gestão financeira? Quem aí já buscou no mercado saber sobre gestão financeira, mas quando chegou de frente com a metodologia, pareceu que aquilo mais complicava do que facilitava? Unanimidade. Quem aí está preparada para trocar essa experiência negativa com gestão financeira? Legal. Agora fala para a amiga do lado baixinho assim, eu tô, mas eu duvido. Pois é. Eu sei que vocês duvidam e é por isso que eu não vou começar falando sobre gestão financeira, porque senão, sem dúvidas, vocês em 5 minutos ou menos estariam dormindo ou levantando para ir no banheiro. Primeiro eu preciso provar para vocês que gestão financeira é factível, é simples, é descomplicada e vocês conseguem aplicar sozinhas. Fala de novo para quem está do teu lado, agora eu duvidei mesmo. Pois é. Então antes eu preciso dizer para vocês, Jéssica quem, afinal de contas? O meu nome então, para quem não me conhece, é Jéssica Vasconcelos. Eu sou engenheira de produção, especialista em gestão de negócios, mas o que me trouxe até aqui hoje não foi nenhum desses títulos, foram 2 coisas. Repete comigo, Deus e propósito. Quem aí também vive por Deus e propósito, levanta a mão. É sobre isso, porque senão a gente desistia no primeiro degrau, não é mesmo? Quero contar para vocês brevemente um pouquinho da minha história. Eu comecei como engenheira, então, de processos na indústria automotiva. Trabalhei mais de 7 anos na indústria. Em um determinado momento da minha vida, eu resolvi empreender porque eu queria uma rendinha extra. Quem aí também começou a empreender porque queria uma rendinha extra? Pois é, ao empreender querendo uma rendinha extra, eu abri em sociedade com uma amiga minha na época, uma esmalteria. Ao abrir essa esmalteria, eu trabalhava de segunda a sexta na indústria automotiva e aos sábados eu ia para a esmalteria fazer o fechamento financeiro da semana. E quando eu comecei a fazer o fechamento financeiro da semana nessa esmalteria, eu me deparei ali com uma infinidade de oportunidades de melhoria e de crescimento. Porque nada do que eu sabia que era importante era aplicado naquela esmalteria. Então eu comecei a me questionar um pouquinho mais. Falei, será que é só aqui? Comecei a investigar. Comecei a perguntar para uma, para outra. Nessa esmalteria, essa minha sócia também dava cursos. Comecei a questionar ali as clientes de curso dela. E eu percebi que tinha ali algo que ninguém aplicava. E aí eu me questionei, falei, gente, não é possível. Tanta empresa abrindo no Brasil e nenhuma aplica gestão financeira. Nenhuma aplica gestão. Então eu fui investigar, entender o porquê que isso estava acontecendo. E aí eu me deparei realmente com alguns players no mercado, algumas pessoas famosas, mas todas elas falavam muito para o público masculino. E mais, quando eu fui entender um pouquinho sobre a metodologia delas, vinha aquela percepção, isso mais dificulta do que facilita. E aí foi quando Deus tocou em meu coração, em plena pandemia, nunca vou me esquecer, maio de 2020, e Ele falou assim, pois é minha filha, então agora você acaba de se dar de cara com o propósito da tua vida. Então você vai pedir demissão na indústria automotiva e você vai abrir a sua empresa de consultoria. Porque a partir de hoje você não é mais engenheira. A partir de hoje a sua missão, o seu propósito é transformar micro e pequenas empresas lideradas por mulheres em verdadeiros negócios de sucesso. Então, neste momento, eu pedi demissão na indústria automotiva, entrei de cabeça na consultoria
E de lá para cá, como tudo que Deus põe a mão, tudo que Ele abre a porta, as coisas são muito rápidas. De lá para cá se passaram 2 anos, mais de 2 milhões faturados, mais de 900 cases de sucesso, centenas e centenas de alunas e muitas vidas transformadas. Fala comigo, vidas transformadas. Então vocês vão entender que eu não vendo nada aqui. Eu não vendo metodologia, eu não vendo o meu método. Eu impacto a vida da pessoa e ela decide se ela quer ter a vida transformada pelo método Boss Gestão ou não. Quem aí está decidida a ter a vida transformada pelo método Boss Gestão? Legal, isso é muito importante, tá? Porque isso é uma decisão que parece meio banal, mas é uma decisão que vai mudar a sua vida. Por quê? Porque existe a empreendedora de palco. Isso é forte, hein? Empreendedora de palco é aquela que vem, entende, tá lá no Instagram, que eu sou empresária, que eu tenho CNPJ, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Chega no final do mês rebolando para pagar boleto. O filho nem vê, porque tempo de qualidade não existe. Não tem liberdade geográfica, não tem liberdade nenhuma. Ela pode até faturar, mas vive naquele aperto, vive naquele perrengue, vive apagando incêndio, não tem liberdade de fazer o que quer, não tem liberdade de ir e vir. Por quê? Porque ela está preocupada somente com o marketing, somente com o tráfego, somente com a aparência, somente com o parecer e não o ser. Eu, Jéssica, não quero parecer rica, eu quero ser rica. E isso é muito forte. Sabe por quê? Porque a gente está no mundo hoje de aparências. O mundo hoje que mais vale você estar lá no Instagram toda ferrada, lascada financeiramente, com o teu filho que você mal vê, com a tua família que você mal vê, botando o teu casamento no lixo, porque você está preocupada com esse mundo, com esse mercado que está te engolindo nessa gestão, nesse empreendedorismo opressor. Esse empreendedorismo opressor, ele só existe se você quiser viver ele. Eu estou aqui como prova viva de que um empreendedorismo com gestão, ele funciona de verdade. Só que para isso você precisa decidir, porque não é legal. Não é legal fazer gestão, não é legal preencher planilha, não é legal fazer fechamento financeiro do teu negócio, não é legal aprender sobre investimento, aprender sobre o que investir, o que poupar, não é legal, não é engraçado, mas é uma escolha. Eu tenho uma teoria de que o mercado, ele vai engolir de verdade todas as empreendedoras perdidas e amadoras. Já faz tempo que isso vem acontecendo, mas 2023 vai ser um ano. 2023 não vai ter espaço para a empresária amadora, não vai ter. IBGE já mostra que 8 entre 10 empresas que abrem no Brasil fecham nos 2 primeiros anos por falta de gestão. E aí, você vai querer continuar achando gestão chata? Você vai querer continuar procrastinando a mudança que você precisa? Ou você vai decidir se tornar a verdadeira boss de sucesso? Aquela empresária que tem liberdade financeira, liberdade geográfica, tempo de qualidade, segurança e reconhecimento. Jéssica, mas é possível? É possível. Jéssica, mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu sou especialista nisso e eu não acho legal ficar horas lá fazendo meu fechamento financeiro. Eu sou especialista nisso e não acho legal precificar meu serviço. Eu gosto de estar lá no Instagram fazendo isso, conversando, fazendo comercial, mas é necessário. E você pode delegar isso a alguém, mas você precisa ter a gestão disso e o conhecimento para você saber. Eu já vi muita empresária ser roubada por largar o financeiro na mão de qualquer pessoa, por não olhar para o financeiro. Você trata a sua empresa e ela reflete esse tratamento. Depois não adianta chorar. Por quê? Eu vim de baixo, não sei vocês, eu vim de uma família classe média, normal, estudei em escola normal, nunca trabalhei desde os 16 anos, né? Sempre tive que batalhar. Então, aquela síndrome do emergente, sabe? Aquela, quando ganha o primeiro dinheirinho, já quer torrar, já quer... Eu tenho isso, natural. Mas eu precisei aprender até gestão para eu conseguir ter um negócio sólido, né? E quando eu falo disso, não é economizar o cafezinho,
Não é deixar de comprar o que você quer, o que você gosta, mas é fazer as coisas de forma planejada. Vocês investem em tudo, menos no coração do negócio de vocês, que é o caixa. Vocês não pensam para comprar nada, mas para comprar um treinamento, uma consultoria de gestão financeira, é aquele chororô. Ou então compram e não se comprometem e não aplicam. Porque tem um segredo aqui entre nós. Hoje vocês vão sair daqui com a faca e o queijo para aplicar. Só que o método Boss Gestão fala assim, ó, método Boss Gestão, quem aplica, cresce. Não é método Boss Gestão, um milagre em suas mãos, traga o seu marido em 3 dias, não. Não é isso. É aplicação. E para haver aplicação precisa ter decisão. E aí eu pergunto para vocês, qual será a sua escolha a partir de hoje? Vocês vão escolher continuar sendo a empresária de palco? A empreendedora perdida? Aquela que aparenta ter sucesso? Ou vocês vão se decidir a ser a verdadeira boss de sucesso? Quem estiver comprometida a ser a verdadeira boss de sucesso, por favor, levanta, que a gente vai fazer um juramento agora. E olha que juramento, Deus está vendo, hein? Pode jurar, em vão. Vocês vão colocar agora a mão aqui no coração, de verdade, tá? De verdade. E vocês vão pensar em todas as crenças limitantes que vocês têm, do que vocês já tentaram implementar de gestão financeira, do que vocês já tentaram implementar e não deu certo. E vocês vão falar, eu vou falar eu, Jéssica, e vocês vão falar eu, o nome de vocês, tá? E vão continuar falando o que eu for repetir. Então, eu, Jéssica, me comprometo no dia de hoje fazer aquilo que for necessário para implementar a mudança que a gestão financeira do meu negócio precisa e merece. Chega de mimimi. Chega de procrastinação. Eu posso, eu quero, eu consigo. E o dia da mudança é hoje. Preparadas, convencidas. Isso é o mais importante, tá? Vamos falar então de 4 pilares financeiros. Se eu fosse falar de gestão financeira com vocês aqui, certamente eu ficaria algumas horas, tá? Eu trouxe os 4 pilares. E para cada um desse pilar tem uma hashtag aí. E essa hashtag eu quero que vocês tatuem ela no cérebro de vocês, tá? Primeiro pilar aqui, beabá financeiro. Beabá financeiro, a hashtag é feijão com arroz vence. Tá? Por que feijão com arroz vence, Jéssica? Porque eu vejo as pessoas querendo buscar metodologias extraordinárias e nomes e isso e aquilo e não faz o feijão com arroz que dá certo. O que é o feijão com arroz que dá certo? É você entender alguns conceitos, então vou trazer alguns conceitos para vocês aqui. Jéssica, eu preciso saber conceito? Você precisa entender o conceito para você entender depois o fluxo de caixa, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro conceito que eu preciso entender, o que é receita? Ai, Jéssica, receita é tão óbvio. O óbvio precisa ser dito, treinado e monitorado. Então, o óbvio, ele precisa ser reforçado o tempo inteiro. Então, receita é tudo que entra no meu negócio, tá? Essa receita, ela pode ser operacional, ou seja, o que eu faturei, o que eu vendi, certo? E ela pode ser não operacional, ou seja, um empréstimo, tá? Um empréstimo que eu fiz, ou um aporte financeiro pessoal que eu coloquei dentro da minha empresa, algum aporte ali que eu acabei fazendo. Alguém perguntou alguma coisa? Posso. Receita operacional é o teu faturamento, tá?
E o não operacional é, por exemplo, uma entrada de um empréstimo ou uma entrada de um aporte financeiro pessoal que você fez, tá? Além das receitas, existem os custos. Custos, para vocês não esquecerem nunca mais, é aquilo que varia conforme o seu faturamento. Então, o que é um custo? Por exemplo, eu sou leste, eu coloco os cílios, né? Então lá, o meu adesivo que eu utilizo, o meu fio que eu utilizo, se eu atender 2, 3, 4 clientes por mês, esse custo vai aumentar ou vai diminuir, concordam? Agora o aluguel, se eu vender mais ou menos ele muda? A luz, se eu vender mais ou menos ela muda? Perfeito, então o custo varia conforme o faturamento. Despesa está sempre lá, tá? Então despesa vai entrar salários, prolabore, o aluguel, a energia, a água. Já o custo entra os materiais produtivos, as comissões, as taxas, certo? Repetindo, custo varia com faturamento. Materiais produtivos, taxas, comissões, quem trabalha com frete, imposto. Já a despesa não varia conforme o faturamento. Aluguel, luz, luz que eu digo energia, né? Que lá no sul se fala luz. Para quem não sabe, eu sou gaúcha, tá? Lá no sul se fala luz. Aqui é energia, água, salário, prolabore, tá? Então tem essa diferença. Ficou claro o que é custo e o que é despesa? Investimento. Investimento é tudo aquilo que eu coloco dinheiro e eu espero um retorno financeiro. Este curso aqui é um? Perfeito. O marketing é um? O tráfego é um? O equipamento que vocês compram é um? Depende. Depende por quê? Se for no objetivo de aumentar o teu faturamento. Quer ver um problema? Ah, Jéssica, eu comprei um celular novo. Comprei celular novo porque o meu quebrou. Se o meu quebrou, o meu celular depreciou. Eu não estou fazendo investimento, eu estou fazendo uma substituição de tecnologia, enfim. Investimento é, por exemplo, eu tenho 2 cadeiras que eu opero, eu vou comprar mais uma. Essa mais uma cadeira é o investimento, porque eu vou aumentar o meu faturamento. Tá? Eu vou comprar um Ultraformer, vai aumentar o faturamento, é o investimento. Eu vou comprar uma tecnologia nova de um procedimento novo, é o investimento. Certo? Ficou clara a diferença? E existem os não operacionais. Não operacional, eu não gosto deles, tá? Então lembrem-se de mim toda vez que vocês forem lançar um não operacional. Não operacional é quando vocês pagam um empréstimo, é quando vocês pagam juros, tá? O único não operacional que é meu amigo é a divisão de lucro, tá? Mas a divisão de lucro a gente já vai falar sobre ela, ok? Então, entendido, receita, tudo que entra, custo varia com faturamento, despesa está sempre lá, investimento, coloco e quero retorno de volta. Não operacionais é aquilo que não tem a ver com operação. Ficou claro? Perfeito. Agora, vem alguns mais chatinhos, tá? Fala pra amiga que tá do teu lado assim, aguenta firme. Vamos firme nessa, que eu sei que legal não é, mas nós vamos até o fim aqui, que agora vocês vão entender tudo. Próximo indicador muito importante, margem de contribuição. Anotem. Esse eu vou falar que é o indicador mais importante de um negócio. Através da margem de contribuição, eu posso falar com convicção para vocês que eu já tive ganhos de mais de 500 mil reais nas empresas que eu opero. Mais até, tá? Só num case que eu tive recentemente, 60 mil reais. Por quê? Porque ela me diz quando você compra errado, ela me diz quando a tua precificação está errada, ela me diz quando o teu fluxo financeiro de recebimento está errado. Ela é a mágica financeira. E é por isso que muitas vezes a gente não faz gestão financeira. Porque você enche de número aquelas planilhas e aí depois você deve se olhar, tá, e aí? O que eu faço com isso aqui? Ah, legal, faturei. Por quê? Porque não está havendo gestão financeira. Está havendo um complemento ali de planilha. Então você precisa entender o que é a margem de contribuição.
A margem de contribuição é total de receitas, escrevam aí. E vocês viram que eu fui malvada com vocês, porque eu não coloquei conteúdo nenhum na apostila. Porque eu quero que vocês escrevam, porque escrevendo a gente aprende, já diria minha avó. Tá? Então, é para realmente vocês estarem aqui comigo fixando. Então, margem de contribuição, receita menos total de custos, tá? Total de receita menos total de custos, ok? Esse valor que sobrar aí vai ser a tua margem de contribuição. Depois no fluxo de caixa vai fazer sentido para vocês, tá? Agora não vai fazer muito sentido, mas eu quero só que vocês entendam o conceito. Depois disso, existe o lucro operacional antes dos investimentos, o famoso LOA, tá? Lucro operacional antes dos investimentos. O que é o LOA? É a margem de contribuição, o MC, tá? Margem de contribuição a gente chama de MC. Menos o total de despesas. Então, o LOA, margem de contribuição, menos total de despesas. Ok? A gente vai fazer um exemplo juntas, eu vou descer para tirar as dúvidas. Do LOA. LOA, lucro operacional antes dos investimentos. É a margem de contribuição menos o total de despesas. Ok? LO, lucro operacional. Lucro operacional é o LOA menos os investimentos. Certo? E por fim, o RL, resultado líquido, que é o LO menos não operacionais, tá? Por enquanto vocês só vão escrever isso, já vocês vão ver na prática o que isso significa, agora é só conceito, tá? RL é o LO, o lucro operacional, menos investimentos, tá? Certo? Todo mundo pegou até aí? Perfeito. Esses são os conceitos, tá? Guarda os conceitos. Já a gente vai fazer prática com eles e aí vai fazer sentido para vocês o porquê eu falei sobre os conceitos. Dúvidas até aqui? Não? Perfeito. Prolabore. Fala comigo assim, ó. Ai. Quem aí tem prolabore definido? Quem aí respeita o prolabore definido? Tá bem? Estrelinha. Muito bem. O que é prolabore, Jéssica? Para começar, prolabore é o salário do dono, tá? Como diria aqui esse meme, o salário mínimo foi para 678, imagina. O salário de vocês é 678? Pois é brincadeira, mas é sério. Por quê? Repete comigo essa frase aqui, ó. O dinheiro da tua empresa não é seu. Verdade? O dinheiro da tua empresa não é seu. Como assim? O dinheiro da tua empresa é da tua empresa. Você é funcionária da tua empresa. Ah, mas e o lucro, Jéssica? O lucro, a gente já vai falar sobre ele, tá? Mas primeiro vocês têm que entender isso, de verdade, tá? Brincadeiras à parte, eu quero falar uma historinha aqui pra vocês. Todo mundo aqui já trabalhou como CLT? Quando você era CLT, você recebia seu salário dia 5 e dia 20, normalmente o adiantamento, certo? Eu várias vezes chegava dia 20 e não tinha mais salário. Mas alguém aqui chegava no dono da empresa e falava assim, ó, ô fulaninho, sabe o que é? Esse mês eu comprei umas blusinhas demais. Você pode me dar um dinheirinho a mais aqui para complementar o meu salário? Quem fazia isso, né? Eu, pelo menos, nunca vi chefe que fazia. E por que na tua empresa você faz? E por que a sua empresa você não respeita o seu dinheiro?
Quando você trabalhava para os outros, você respeitava o dinheiro. Aí na sua você não respeita. Na sua empresa, no presente que Deus te deu, na resposta da tua oração, você está fazendo isso. Estragando com os pés o que Deus te deu com as mãos. Então, é engraçado? É engraçado. Eu sei que é engraçado porque é a realidade de 90% das empresárias. Mas eu quero te convidar a não achar mais isso engraçado. Sabe por quê? Enquanto você achar engraçado, você não vai mudar. Enquanto você achar engraçado, você vai continuar fazendo isso. E aí você vai ficar nesse ciclo vicioso, culpando o governo, culpando o curso que deu errado, comprando X, culpando P. Não existe culpado. A empresa é o reflexo da dona. O que você está colhendo hoje é responsabilidade tua. Pega o celular aí e olha o saldo da tua conta bancária. Não vou falar para ninguém, mas olha. Vou olhar a minha. Meu celular não está aqui. Mas olha no particular. Eu quero falar uma coisa para você sobre isso. Esse saldo bancário, a culpa é sua. Dói? Dói. Mas você escolheu isso. Então não adianta você vir para curso, você vir para isso, você vir para aquilo, se você não entender de uma vez por todas que você precisa respeitar o dinheiro da sua empresa. Começa a investir no coração do seu negócio. Começa a valorizar o seu negócio. Começa a tratar o seu negócio como uma empresa. Ninguém aqui é empreendedorazinha, ninguém aqui tem lojinha, ninguém aqui tem escritóriozinho, ninguém aqui tem uma salinha. Você é empresária, você é uma boss. Então você precisa entender isso, porque caso contrário você vai viver nessa vidinha mais ou menos que você não merece, mas você está plantando isso. Então entendam isso aqui. Entendam e tomem a decisão, a partir de agora eu vou fazer isso. Só que a teoria é muito linda, eu sei que na prática não é assim que acontece. E é por isso que eu quero ensinar para vocês na prática como mudar essa situação. Porque hoje, se eu definir um prolabore para vocês, que é o salário da dona, que é conforme o que o mercado pagaria para quem executa a função que você executa na sua empresa hoje, pode ser que você olhe para mim, tá bom, Jéssica, mas agora eu já tenho parcela, eu já estou comprometida, já tenho isso até 6 meses. Perfeito? Mas eu quero que você enxergue essa realidade. Qual que é o mínimo hoje que você precisa para viver? Escreve aí no teu caderno. Em particular, não vou perguntar para ninguém. De pé no chão, tá? Não é o sonho, não é, eu quero. Não, é o que você precisa de fato. Faça suas contas aí, pessoais. Entenda qual que é a tua realidade hoje. Vou deixar vocês 2 minutinhos pensando sobre isso, porque isso aqui é importantíssimo, vocês saírem daqui com essa convicção, tá? Define aí qual seria o teu mínimo. Definido o mínimo. Pode continuar, tá? É que eu vou falar que aí quem já for acabando já vai fazendo na sequência. Você vai olhar na internet, no Google, o quanto o mercado está pagando para a função que você executa na sua empresa hoje. Então, por exemplo, na minha empresa hoje, Jéssica, eu sou gerente. Na minha empresa eu sou assistente. Na minha empresa eu sou leste. Na minha empresa eu faço designer. Busca quanto que o mercado está pagando. Quanto que você receberia como CLT hoje para fazer o que você faz. Ou podem até trocar entre si. Quanto que você paga para uma assistente, para uma leste? Podem ter essa troca. Escrevam aí. Quanto que é o mínimo e quanto que vocês receberiam como CLT. Pronto. Todo mundo conseguiu? Tem alguém ainda que falta? Perfeito.
Compara o teu mínimo com o que você receberia como CLT e coloca se você está ganhando acima ou abaixo. Comparar o mínimo com a CLT e verificar se está muito acima ou se está abaixo. Está acima, então coloca acima. Depois, você vai colocar aí a tua média de faturamento. Qual que é a tua média de faturamento, de entrada, de receitas, tá? A média mensal. Além da média mensal, você vai colocar aí a tua média de despesas, sem o seu prolabore, tá? As suas despesas da empresa, as fixas ali. O aluguel, a energia, os salários, as tuas despesas. Não, só despesa da empresa. Não bota pessoal aí nessa média. Feito isso, você vai olhar para o seu prolabore que você precisa, não o da CLT, que você precisa, e você vai comparar com a tua entrada, perdão, e com a tua saída. E você vai dizer, aí escrever se você está sangrando o seu negócio ou não. Se esse valor que você definiu como mínimo impacta a tua empresa hoje ou não. Quem não impacta, tá? Por exemplo, eu faturo em média 50 mil reais e eu tenho de despesas 30 mil. E o meu prolabore, Jéssica, é 10 mil reais que eu preciso. Se eu faturo 50, tenho 30, mais meu prolabore que é 10, ainda sobra uma gordurinha aqui. Não impacta tanto, então eu coloco não impacta. Agora, eu faturo 50, tenho de despesas 40 e meu prolabore é 10, eu estou impactando, tá? Então, coloca aí. Quem está impactando hoje o negócio com a sua retirada? Pessoal, tem alguém aí? Perfeito. Quem cabe dentro do orçamento? Tá. Aquela que cabe dentro do orçamento, tá? Pode manter o prolabore como está. Só que vai definir um prolabore fixo em cima do que você colocou como mínimo. Então, Jéssica, em média, sei lá, 5 mil. Então, vai definir, meu prolabore, a partir de hoje, vai ser 5 mil reais, tá? Quem está impactando o seu negócio, a gente vai ter que fazer um exercício para você reduzir esse teu prolabore. Não vai ser da noite para o dia. Você vai ter que ou aumentar o faturamento, parece óbvio, mas é uma estratégia, ou aumentar o faturamento, ou vai ter que reduzir o teu prolabore, até que ele caiba dentro da sua realidade. Você vai ver depois como monitorar isso, mas eu preciso que vocês definam agora um valor fixo de prolabore para vocês. Qual vai ser o prolabore fixo de vocês? Perfeito. Boa pergunta, tá? Existem 1 milhão de metodologias, tá? E várias metodologias trabalham com porcentagem do faturamento. Eu não trabalho com porcentagem do faturamento. Eu preciso que você conheça o seu mercado ou a sua gestão. Então, por exemplo, você vai fazer esse exercício. Eu faturo tanto, eu tenho tanto de despesas, eu não posso sangrar o meu negócio. Eu não posso deixar ele no 0 a 0 todo mês. Esse prolabore tem que caber ali. Ou melhor, eu até posso deixar ele no 0 a 0 todo mês, desde que eu tenha consciência de que não é que ele não está dando lucro, eu estou fazendo uma retirada de lucro por fora. Tá? Então, o prolabore ali, não tem como eu falar, porque, por exemplo, você fatura 200 mil, eu vou falar que é 10%, talvez 20 mil impacte o teu negócio, eu não conheço o teu negócio a fundo, entende? O prolabore, o aluguel vai muito além de uma porcentagem. Eu preciso conhecer no detalhe os teus números para conseguir ser muito mais assertiva. É claro que aqui com vocês todas eu não consigo olhar para cada negócio individual. Por isso que eu trago esse exercício para vocês mesmo fazerem essa reflexão e vocês entenderem se está impactando ou não, tá?
Mas na minha metodologia não há uma regra. E, gurias, é bom até a gente ter falado com isso que eu esqueci. Eu peço o seguinte, existem várias metodologias de gestão financeira e então tudo bem, tá todo mundo certo desde que traga resultado, tá? Não é só a minha que funciona, eu conheço muita gente que ensina gestão financeira e funciona. O que eu peço é, não faça salada de fruta, não mistura tudo, não pega um pouquinho da minha, um pouquinho do... Escolha um mentor financeiro e vá na frente com ele, porque é essa misturama aí que faz às vezes não dar certo. Tá? Então escolham somente um. Entendido? Verificar se impacta, definir o Prolabore de vocês? Agora vocês vão definir 2 dias de recebimento. Dia 5, dia 20, dia 10 e dia 30, tá? Eu indico sempre dia 5 e dia 20, que é o comum, tá? 2 dias de recebimento. Vocês não podem viver na montanha-russa. Quem vive essa montanha-russa? Tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre, tô rica, tô pobre. É a verdade. Eu sei porque eu já vivi isso, tá, gurias? O que eu tô falando aqui pra vocês não é teoria de sala, é teoria vivida na prática. Por que acontece isso? Porque vocês recebem por semana praticamente o nicho de vocês. Então na semana recebi 1.000, tinha 500 de conta, sobrou 500, o que eu pego com esses 500? Boto no meu bolso. Aí na outra semana recebi 500, tinha 500 de conta, fiquei no 0 a 0. Aí na outra não recebi nada e tinha 200 de conta, fiquei devendo. Porque eu usei os 500 de lucro antes dele ser efetivamente lucro. Pode falar. Mas isso, por exemplo, eu já tenho o meu Prolabore definido, é tanto. E aí eu divido esse valor pelo número de semanas no mês. Tudo bem eu receber por semana? Pode, desde que você respeite ele, tá? Não é o ideal. Falando de gestão, não é o ideal. O ideal no método BOSS. Mas se funciona para você, Jéssica, eu estou satisfeita com meus resultados dessa forma. Tudo bem, time que está ganhando não se mexe, tá? Eu acostumei a receber por semana. Exato. Quanto tempo eu faço? Sim. Se você não excede aquilo da semana e não é um percentual, é fixo, tudo bem, pode continuar, tá? Não tem problema. Alguém mais? Pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, na realidade, em relação ao gasto da empresa, a gente, por exemplo, tem um gasto no mercado do estúdio. Eu tiro do dinheiro que eu guardo, não tiro do meu bolso. Desculpa, não entendi a pergunta. Eu tenho um gasto fixo mensal, por exemplo, com o mercado. Eu pego do dinheiro da empresa, esse gasto. Tá, mas esse gasto é da empresa mesmo. Isso. Tá, não, então tudo bem, ela vai entrar como despesa da tua empresa. Por exemplo, o cafezinho da tua cliente, o papel higiênico, isso tudo é despesa administrativa da empresa mesmo, tá? O que é pessoal é seu, é o que você usa. Quer ver um exemplo? Ah, Jéssica, e o almoço? Aí vai ver o almoço, é um sushi todo dia, aí não dá, né? O almoço ele até pode existir, mas é dentro da regra ali, como se você fosse um CLT, entende? É esse raciocínio que vocês têm que fazer. Se vocês fossem pagar para alguém, vocês pagariam o almoço de sushi todo dia? Não, né? Ah, e o Uber, Jéssica? Não pode, é VT, né? Quer usar o dinheiro do VT ali, tudo bem, quer ir de Uber, aí já é uma coisa que vai tirar do teu prolabore, não que seja ruim. Eu vou de Uber para cima e para baixo. Mas aí é uma escolha minha, é o meu prolabore, não é empresa, entende? Atualmente, eu tenho dividido, por exemplo, eu deixo 60% da empresa dos meus ganhos fixos, não, semanal, na verdade. Eu tiro 60% do valor que eu fiz e divido 40%. Mas às vezes acaba sempre misturando. Eu separo de conta. Por quê? Sempre mistura. Porque você está fazendo errado. Não pode, você não é comissionada na sua empresa, você é empresária. Você tem que ter um prolabore fixo. Lucro você vai dividir depois, quando efetivamente for lucro. A gente vai aprender sobre isso. Porque muitas de vocês dividem o lucro antes dele ser lucro. Entende? Então, nessa metodologia, você está deixando 60% para a tua empresa, 40% para você. É como se você dissesse assim, ó, se eu faturar 100 mil, 40 mil é meu. Não pode, entende? Porque para você faturar 100 mil, você vai ter que ter funcionários, o teu custo produtivo aumenta, o teu custo operacional aumenta. Então, você não pode ganhar como porcentagem do teu negócio,
tá? Define um Prolabore fixo, trabalhem com Prolabore fixo. Ah, Jéssica, mas tem gente que trabalha. Tá bom, se você tiver uma gestão financeira muito redondinha e bonitinha, você até pode mudar um pouquinho. Mas se você não tem nada ainda, começa com feijão com arroz que vence. Tá bom? Alguém mais? Dúvidas? Pode falar. Então, se você ainda está naquela bagunça, contas, muitas contas além do que você recebe, qual é a dica assim, para começar ali do zero? Perfeito. Ia ser meu próximo tópico. Quero contar uma historinha para vocês. E vocês vão ver que eu conto muita história porque eu falo da vida real mesmo, né? Em maio desse ano, a minha empresa, ela teve o pior faturamento da história, tá? Eu faturei 40 mil reais, eu fechei 50 mil negativo, tá? Aconteceu diversas coisas, meu sogro faleceu, levei um golpe de uma funcionária, foi assim, um caos. E aí foi a hora que Deus, acho que, e aí? Você não é a boa zona lá da gestão? Então dá um jeito aí no seu negócio, né? Porque Deus tem disso também, viu? Às vezes Ele faz a gente passar para a gente ter autoridade para ensinar. Porque como que eu ia falar para vocês aqui agora, que gestão, que isso eu nunca passei por aperto financeiro. Como que eu ia falar como dividir o Prolabore quando está tudo bagunçado se eu nunca passei por isso? Entende? Então eu tenho certeza que Deus fez eu viver esse maio desse ano para eu estar aqui com propriedade para vocês, além dos meus cases, eu também ter passado isso na minha pele. Então em maio, fechei negativo, eu tinha minha reserva, graças a Deus, mas além da reserva de oportunidade, eu tive que pegar empréstimo, foi um caos, gurias, foi um caos. Peguei empréstimo e tudo mais, perfeito, passou maio, entrei junho, mês novo, o faturamento começou a voltar ao normal, mas aí o que aconteceu? Eu não tinha mais caixa para no dia 5 ir lá e me pagar o meu Prolabore cheio. Porque vocês podem estar se perguntando, tá bom, Jéssica, eu até queria, mas eu preciso ficar fazendo picadinho, porque chega no dia de pagar o meu Prolabore cheio, eu não tenho dinheiro no caixa, e aí o que eu faço? Eu vou pagando as contas como dá. Eu já vivi isso, tá? Em maio desse ano. Então, junho e julho, eu tive que fazer isso que eu ensino para minhas clientes e que eu apliquei e eu vou ensinar para vocês. Como vocês fazem isso? Para quem ainda não tem caixa suficiente. Vocês vão controlar todas as retiradas picadinhas de vocês. Então, tirei R$1 para comprar uma bala, vou anotar, R$1 para comprar uma bala. Tirei R$2 para comprar X, R$2 para comprar X. Tirei R$100 para comprar Y, anota R$100 para comprar Y. Vai chegar lá no dia 5, vocês já vão ter retirado do dia 1 ao dia 5, por exemplo, R$500. E vocês definiram que o Prolabore de vocês do dia 5 é R$1.500. Se vocês tiverem dinheiro em caixa, vocês vão se pagar os 1.000, porque 500 já foi, tá? Vocês vão completar com o que falta. Se ainda assim no dia 5, Jéssica, não tenho ainda nada, só tenho R$200 aqui no meu caixa, te paga esses R$200 e continua fazendo as retiradas de picadinho, registrando. Vocês vão registrar todas as retiradas picadas. E nos dias de pagamento, vocês sempre vão pagar com aquilo que falta para completar essa retirada. Entenderam? Então, anotar todas as retiradas, chega no dia de pagamento, diminui o que vocês já retiraram e complementa com o que você já tem, tá? Vai fazendo isso. 3 meses é o tempo suficiente. Fiz junho, julho, agosto. Setembro deste ano, tá? Isso foi agora. Deste ano eu voltei a ter caixa para voltar a fazer a retirada do meu Prolabore cheio. Então, vocês precisam monitorar, e aí já respondendo a sua pergunta, vai monitorando de picadinho. Sempre quando for retirar pessoal, transfere da física para jurídica, porque isso às vezes nos dá preguiça. Tô com a jurídica aqui mais fácil, já vou passar aqui no débito. Não faz. Começa com o básico, que é o feijão com arroz que vence. Entende? Porque isso de transferir vai te fazer ter essa gestão financeira e entender. Porque você primeiro precisa entender pelo menos quanto que você está gastando. Quem aí tem até medo de olhar para a conta bancária? Então, é isso que acontece. Só que quando você não encara a realidade, você não muda a realidade. Você precisa começar a entender, encarar. Sabe por quê? Porque se você olhar, tá bom,
Coloquei aqui que eu preciso de 16 mil reais para viver, eu faturo 100, tenho 80 de conta, não cabe. E aí? O que eu vou fazer? Eu preciso enxergar essa realidade. Então, eu vou aumentar o meu faturamento. Então, eu vou fazer um jeito. Se eu não posso reduzir, eu vou aumentar. Mas se eu não enxergar a realidade, eu vou ficar empurrando com a barriga e viver nesse sufoco financeiro que, pelo amor de Deus, ninguém merece. Ninguém consegue pensar em aperto financeiro. Eu lembro que em maio me dava frio na barriga, eu passava mal porque eu não tinha dinheiro para pagar as contas. É horrível. É horrível. Não queira viver isso no seu negócio todo dia, toda semana, todo mês. Muda essa história. Vocês são tão boas, eu fico chocada, porque eu vejo cada caso que saiu do orgânico, aí vende pra caramba. Nossa, tem um faturamento bom e acaba ali patinando numas coisas bobas. Para com isso, menina. Tem que começar a querer crescer, começar a profissionalizar o seu negócio. Já passou da hora. O mais difícil você já faz, que é a parte técnica, que às vezes é captar cliente. Às vezes as pessoas se matam para captar cliente, você já faz o mais difícil que é captar. Aí você vai estragar por conta de gestão financeira. Não, eu não aceito. Não aceito. Não aceito que vocês estraguem o negócio de vocês por conta de gestão financeira. Tá? Entendido o Prolabore? Entendido? Quem aí vai começar a aplicar amanhã? Amanhã não, hoje, tá? Saiu daqui, comprou uma balinha ali, lembrem do meu rosto. Lembrem dessa fotinho da Dilma aí, olhando para vocês. Anotem, anotem. Começa a pegar o ticketzinho lá da maquininha. Vocês vão ver que isso é hábito, é hábito. Alguém pensa de manhã para escovar os dentes? Não. Gestão financeira é a mesma coisa, vai virar hábito no negócio de vocês. Então, conta física separada da jurídica para ter o Prolabore transferido. Não adianta ter conta física separada da jurídica só para bonito, tá? Tem que executar. Dúvidas? Vamos para lá. Fluxo de caixa. Repete comigo. Quem não controla, se enrola. Gente, fluxo de caixa. Eu vou falar para vocês que de todas as ferramentas de gestão financeira, é a que faz milagre sozinho. Se você aplicar ele, é sozinho, você não precisa fazer nada, você vai ver, vocês vão ver depois, eu vou mostrar um videozinho de um case de uma aluna minha, porque você enxergar aquilo diariamente, te faz enxergar o teu negócio de uma forma diferente. Jéssica, eu não gosto, então aprende e chama uma funcionária e fala, vem cá. Você está vendo essa planilha aqui? Vocês vão ganhar uma planilha de fluxo de caixa, tá? Eu vou mandar depois Vou mandar para Thay e ela manda para vocês. Pega uma menina, uma funcionária de vocês e fala, vem cá, você vai anotar tudo que entra e que sai. Faz um grupo no WhatsApp com ela e manda todos os comprovantes lá, falando do que se trata. Você vai ver, é como se fosse... Deixa eu pensar um exemplo. Sei lá, um relacionamento, você vai se relacionando, você vai se apaixonando, você vai vendo o resultado, né? Eu não acho que vocês vão amar fazer isso, mas o resultado vai te fazer continuar. Quando você vê, caramba, eu gasto tudo isso aqui. Nossa, caramba, isso que eu estou pagando nessa pinça. Nossa, caramba, o meu tráfego, eu estou gastando 2 mil por mês, não está dando R$1 a mais. Estou investindo há 10 anos nesse marketing, não está dando resultado. Nossa, essa funcionária que está ociosa, ela me custa isso. Você vai começar a conseguir olhar para o seu negócio com dado, com gestão. Para de ser empresária que faz tudo na tentativa e erro. É um chutômetro. É tudo na... deixa eu ver se vai dar certo. Deixa eu ver. Não tem estratégia, não tem nada. Que isso? Que isso? Vocês são inteligentes, vocês são capacitadas. Só que vocês precisam querer fazer, o que não é legal, certo? Então aqui, o que é o fluxo de caixa? A gente vai fazer um exemplo juntas. Todo mundo pega uma folha aí em branco, tá? E a gente vai fazer de conta que está numa empresa. Então você vai colocar assim. Ó,
hoje a gente está nessa empresa, na empresa aqui Boss Experience, e essa empresa hoje vendeu 30 mil reais, tá? Então, venda, receita, igual 30 mil reais. 30 mil reais. Desses 30 mil reais, eu tive de custos 10 mil reais. Então, receita 30 mil, custo 10 mil. Margem de contribuição, que é receita menos custos, quanto deu? 20 mil. Muito bem. Então, põe aí, MC 20 mil reais. Receita 30, custo 10, MC 20. Tá todo mundo comigo? Olha para quem está do teu lado e fala, aguenta firme. Já dá uma sacudida e fala, não dorme não. Bora lá. Receita, custo, margem de contribuição. Agora, essa empresa, ela teve um total de despesas de 10 mil reais. Total de despesas, 10 mil reais. Então, o meu LOA, que é a margem de contribuição 20 mil, menos as despesas 10 mil, ficou de quanto, LOA? 10 mil. Perfeito. Última parte, ó, o total de despesas foi 10 mil. Então, o LOA, que é a margem de contribuição que deu 20 mil, menos o total de despesas que foi 10 mil, o LOA é igual a 10 mil. Tá? E aí ela tinha um empréstimo lá para pagar e ela pagou 5 mil reais deste empréstimo. Então, ela teve uma saída não operacional, que é um empréstimo de 5 mil. Então, o RL... Desculpa, gente, ela teve um investimento de 5 mil. Desculpa, volta aqui. Investimento de 5 mil, tá? Paramos no LOA, 10 mil, ok? Ela investiu 5 mil reais em tráfego, tá? Então, ela investiu 5 mil reais em tráfego, tá? Então, o meu LO, que é os 10 mil do LOA, menos os 5 mil do tráfego. Então, o meu LO, 5 mil. Todo mundo pegou? 5 mil. Que vai, o 5 mil é o total de investimentos. O LO é o LOA, que é 10 mil, menos 5 mil dos investimentos. Então, o LO deu 5 mil. Quem não pegou, pode levantar a mão. Se for o caso, eu vou até você, a gente vai entender. Vamos de novo. A empresa faturou 30... Teve de custos 10. Margem de contribuição 20, porque é 30 menos 10, 20. Ela pagou as despesas 10 mil. Então, o LOA, que é os 20 mil da margem de contribuição, menos os 10 mil das despesas, deu 10 mil, certo? Ela investiu em tráfego 5 mil. Então, LO é os 10 mil do LOA, menos os 5 mil do tráfego. O LO ficou 5 mil. LO, lucro operacional. 5 mil, tá? Ela não teve nenhuma saída não operacional. Então, RL, resultado líquido, que é o LO menos os não operacionais, ficou de 5 mil reais. Todo mundo acompanhou até aqui? 5 mil, resultado líquido. A RL é o LO menos os não operacionais. Vamos lá. 5 mil. 5 mil LO. Eu não tive nenhum não operacional, ou seja, essa empresa não tinha empréstimo, não tinha nada. Então, o RL, que é o resultado líquido, é 5 mil que sobrou no LO menos os não operacionais. Então, ficou 5 mil reais o RL. Exato, exato. Pegamos? Sim? Ok. Isso deve ser feito diariamente.
tá? E no final do mês, você vai ter um acumulado desses números. Então, você vai ter quanto que foi o teu total de receita, quanto que foi o teu total de custo, quanto que foi o teu total de margem de contribuição, quanto que foi o teu total de despesas, quanto que foi o teu total de LOA, de LO. Por que isso? Porque com isso você consegue entender algumas métricas do teu negócio, tá? Primeira coisa aqui, sobrou 5 mil, fechou meu mês, sobrou 5 mil no meu caixa. O que vocês fariam com esses 5 mil? De verdade. Comprar umas blusinhas. Tá. Eu ia viajar, porque eu amo viajar. Mas tá, isso quem faz? A antiga empresária. Quem vocês eram há 1 hora atrás. A nova empresária vai entender o seguinte: nós precisamos conhecer 2 amiguinhos das empresárias de sucesso. Amiguinho número 1, caixa mínimo. Quem é o caixa mínimo, Jéssica? É o famoso capital de giro. O caixa mínimo é aquele valor que você tem que ter na tua conta todo mês que fecha e considerar esse valor um 0 a 0. Para que ele serve? Vamos raciocinar comigo. Fiz meu fechamento do mês, sobrou 5 mil. Não conhecia ainda o método Boss de gestão, peguei esses 5 mil, coloquei no bolso do rei. Do dia 30 até o dia 5, não entrou nada, não atendi cliente nenhuma. Só que dia 5 tinha funcionária para pagar. O que aconteceu? Fiquei no negativo, porque eu não deixei o meu caixa mínimo lá. O caixa mínimo é aquele valor que garante entre o dia que você paga as contas e quando você recebe da tua cliente. É o que te faz não precisar antecipar maquininha de cartão. É o que te faz não precisar pagar taxa de cheque especial por ficar no 0 a 0 para ter que rodar no negativo. É para isso que o caixa mínimo serve. O erro da gente como empresária é raspar o tacho. É achar que 5 mil que sobrou lá é meu, quando na verdade é do teu caixa mínimo. Existe um cálculo para se chegar nesse caixa mínimo ideal, tá, gurias? Eu não vou passar para vocês aqui hoje, porque ele é muito extenso e tem uma planilha que faz isso automática, depois a gente vai falar sobre isso. Mas esse caixa mínimo, você já tem um feeling. Se você olhar para o seu negócio, você já sabe quanto que é teu caixa mínimo. É sempre aquele valorzinho que te dá aquele aperto, sabe? Entre o final do mês e o início. Esse valor tem que ser o marco zero. Por exemplo, do meu negócio é 30 mil reais. Eu terminei o mês, estou com 30 mil na minha conta, eu olho para isso como zero. Eu não considero que eu tenho isso na minha conta. Eu considero isso que é zero. Por quê? Porque esse valor eu vou precisar para rodar o meu caixa no início do mês. Gente, isso é uma coisa tão simples que pouca gente faz. Então, antes de você dividir lucro, você tem que saber se você tem teu caixa mínimo. Tá bom, Jéssica, se eu já tiver o meu caixa mínimo, então, por exemplo, meu caixa mínimo é 10 e sobrou 15 na minha conta. Eu posso deixar os 10 lá e pegar 5 para mim dividir lucro? Não. Por quê? Porque existe, repete comigo, reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade é o que o mercado chama de reserva de emergência, mas eu não gosto de chamar de reserva de emergência, por quê? Porque parece que eu estou chamando uma emergência. Então eu gosto de chamar de reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade é aquele valor que reflete 6 vezes as suas despesas e ele deve estar aplicado em uma aplicação de liquidez imediata. É o valor que quando tiver dado um aperto financeiro, quando você tiver uma oportunidade de compra, você vai utilizar esse valor lá, tá? Então ele é essencial que você tenha e que você construa ele. De 10 empresárias, quantas tem? Uma. E olhe lá, tá? Mas de 10 empresárias, quantas sobreviveram à crise? Quantas sobreviveram à pandemia? Ah, Jéssica, eu sobrevivi, mas eu não tinha. Tá bom, porque Deus é na tua vida, né? Você vai esperar mais uma vez? Você vai esperar mais uma prova? Né? Você vai ficar aí mais uma vez insistindo? Então, cuidado. Alguém levantou a mão lá atrás? Não? Tá. Entendido? Depois que eu tenho caixa mínimo e que eu tenho reserva de oportunidade, é que eu vou realmente ter o lucro do meu negócio, tá?
Então, se eu já tiver o caixa mínimo em reserva, aí eu posso efetivamente tirar mais. Então, terminei o mês com 15 mil, 10 mil meu caixa mínimo, eu já tenho a minha reserva de oportunidade lá aplicada, sobrou 5. Agora você pode pegar esses 5 mil e ser feliz, porque esses 5 mil efetivamente é o seu lucro, tá? Outro detalhe, de tudo que vocês vão fazer, vocês vão aprender aqui, estão aprendendo hoje da minha aula, né, da minha palestra. Existem duas coisas que vocês já devem aplicar a partir de amanhã. A definição do Prolabore, certo? O controle do fluxo de caixa. Só que o controle do fluxo de caixa, eu quero que vocês controlem e que vocês monitorem o MC, que é a margem de contribuição. Que aí no nosso exercício deu 20 mil, né? Quando divida 20 mil pelos 30 mil de faturamento. Divide, por favor. 20 mil dividido por 30, que eu tô sem celular aqui. 20 mil reais dividido por 30 mil reais. Quanto que deu? 0,6. Tá, então vezes 100. 66%, tá? Esse MC que dá em valor, eu quero que vocês dividam ele pelo faturamento para chegar na porcentagem dele. Por quê? Porque um MC de uma empresa de sucesso deve ser maior ou igual a 50%. Se teu MC é menor do que 50%, você pode ter a convicção de que você ou está comprando errado ou está precificando errado. Ok? A conta para chegar no MC é o próprio MC, então o valor que você chegou, dividido pelo faturamento. Então, 20 mil nesse nosso exemplo, dividido por 30 mil, que é o faturamento. Vai dar 0,6. Em porcentagem é 60%. Entendido? Ó, a margem de contribuição, tá? A margem de contribuição, ela é a receita menos os custos, certo? Isso a gente já entendeu, que foi os 20 mil que a gente chegou. Esses 20 mil, quando dividido pelo faturamento, é onde eu chego na porcentagem dele, tá? Essa planilha que eu vou dar para vocês, ela faz isso automático, tá, gente? Ela faz isso automático. Ela já vai fazer todos esses cálculos aí automático para vocês. Eu só quero que vocês entendam. Só vezes 100 para chegar em porcentagem. Sim, mas aí você pode fazer um caixa lá para, por exemplo, você diz para comprar um evento? Não, aí é investimento. E você pode usar o dinheiro da reserva? Pode, tá? Mas entra como uma saída de investimento, tá bom? Certo? Vamos para o último pilar aqui da parte financeira. E o hashtag aqui é: o lucro não é para quem quer, é para quem pode. Por quê, gente? Porque ter lucro não é fácil. Vocês viram quantas coisinhas a gente precisa colocar? Quanto detalhezinho a gente precisa fazer? E para isso, a gente precisa ter uma precificação lucrativa, tá? E a precificação lucrativa, ela é baseada em 3 pilares. Você precisa conhecer a sua ficha técnica, ou seja, a composição do procedimento que você faz, certo? Então, o que eu uso nele? Eu uso cílios, eu uso adesivo, eu uso creme. Precisa saber essa composição. Além disso, você precisa saber o custo da tua hora empresa. Como que eu chego nisso? Total de despesas dividido pela quantidade de horas que você fica aberto no mês. Essa é a tua hora empresa, certo? Então, você precisa saber o teu custo produtivo mais a tua hora empresa. E além disso, você precisa adicionar os percentuais de índice de precificação, tá? O que são esses percentuais, Jéssica? É o imposto, é a taxa de maquininha, é a parte ali, por exemplo, do frete, se você tiver, que é porcentagem. Então, ficha técnica, a composição do procedimento, o que eu uso? Se eu uso cílios, se eu uso adesivo, se eu uso, enfim, tá?
Eu tenho uma planilha de precificação dentro do método Boss. Eu já vou mostrar para vocês como vocês podem ter acesso a essa planilha, porque ela faz isso de forma automatizada, tá? Para vocês conseguirem fazer esse cálculo mais rápido. Então, é a composição, ficha técnica, a hora, empresa. A ficha técnica é a composição do procedimento. Então, por exemplo, um cílios, o que que eu uso? Eu uso fio, eu uso adesivo, eu uso a luva, eu uso a gaze, tudo que é descartável, que compõe ele, tá? Além da composição dele, eu também preciso considerar a hora que eu uso naquele procedimento. Então, quanto tempo eu estou colocando naquele procedimento, tá? Então, a minha despesa por mês é 10 mil reais. Eu trabalho 100 horas por mês, a minha hora vai ser 10 mil dividido por 100. Eu preciso considerar o custo dessa hora junto com a minha ficha técnica. Para aí sim eu colocar o percentual de imposto, o percentual da taxa de cartão e chegar no meu custo real. Então, a precificação, o buraco dela é muito mais embaixo para você ter lucro. Às vezes você não está tendo lucro porque você não está precificando de forma lucrativa. Tá, boa pergunta. A tua hora é calculada em cima do tempo que a tua empresa fica aberta. Não é em cima do tempo que você trabalha, entende? O teu cliente ele não pode sofrer porque você não tem cliente suficiente. Então, eu trabalho de segunda a sexta, das 10 às 6, minha empresa fica aberta. É essa hora que você vai calcular. Agora, se você só está atendendo segunda e terça, aí é uma ineficiência tua que a gente tem que buscar no faturamento e na prospecção. Mas a tua hora não vai alterar, tá bom? Alguma dúvida sobre essa parte? O cálculo da hora é esse que eu passei. Total de despesas, o teu prolabório, salários, aluguel, energia, água, todo o total de despesas, dividido pelas horas que você tem no mês. Então, eu trabalho 200 horas no mês, Jéssica, e eu tenho 20 mil de despesas. Então, 20 mil dividido por 200 horas vai chegar na tua hora empresa. Tá? Alguém mais? Eu queria colocar um videozinho aqui, só para vocês entenderem um pouquinho sobre o poder do método Boss. Vou falar um pouquinho aqui como que o curso da Jéssica assim, mudou minha vida. Quando eu fui fazer o curso dela, eu fui fazer porque eu me senti escrava do meu próprio negócio. Por quê? Sou autônoma, só eu não trabalho em um ano. Então eu falei, não, eu preciso aprender a fazer a gestão. Fui fazer a gestão. No primeiro dia do curso, eu falei, vou fechar o consultório. Eu vi que eu falei, meu Deus do céu, como eu faço tudo errado. Mas coloquei o chão, comecei a praticar tudo que eu ensino, coloquei em prática e mudei completamente o meu negócio. Hoje eu vejo o quanto eu faturo, eu sei o quanto entra, eu sei o quanto sai, através da forma de gerir o meu negócio, gestão, né? Como que eu faço a gestão. E uma coisa super importante, assim, que eu sempre achava assim, não, tô com dinheiro em casa. E quando eu fui fazer o curso dela, eu coloquei tudo na planilha, eu vi que eu perdia mais ou menos por ano em torno de 60 mil reais. Isso mesmo, 60 mil reais. Então foi a primeira coisa que eu parei de fazer, foi a antecipação automática. Porque eu estava há 4 anos antecipando, em 4 anos, quanto que eu já deixei de faturar. Então foi assim, primordial, foi a primeira coisa que deu start, né? E como você fica mais organizada, você começa a se planejar, que é assim, uma coisa super importante. Esse ano, depois que eu fiz o curso, eu consegui tirar férias, coisas que eu não conseguia fazer. Porque eu trabalhava para ganhar. Agora, com planejamento, eu sei o quanto eu vou entrar, eu sei o quanto eu vou faturar, eu consigo me programar. Então, para mim, foi o melhor curso que eu fiz. E vale muito a pena todo investimento.